Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita. Meu nome é Yuri Castro e eu serei seu companheiro nesta jornada de estudo, de reflexão e de aplicação dos conhecimentos do Espiritismo. Como de costume, se você gostar do que ouvir, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, de seguir as nossas páginas e de mandar esse podcast para alguém. E hoje traremos uma reflexão sobre retribuir o mal com o bem. Vamos ao capítulo número 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, livro de Allan Kardec, onde ele fala sobre amar os inimigos, sobre perdoar quem nos fere, sobre responder com bondade diante das injustiças. Mas será que isso é possível na prática? Ou será que isso ainda é um ideal distante, mesmo 2000 anos depois do nosso mestre ter falado isso a nós? Vamos refletir juntos? Se formos ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, por exemplo, o nosso querido mestre tem aquela famosa fala onde ele diz: ouvistes o que foi dito, e começa a listar o que seria o próximo passo. Por exemplo, ele diz: ouvistes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Mas o nosso mestre diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha que interessante. O nosso mestre Jesus lá atrás já estava falando para tomarmos uma ação diferente daquela que é tomada contra nós. Por exemplo, se alguém nos odeia, se alguém nos persegue, se alguém nos calunia, se alguém que é considerado nosso inimigo ou nos tem como seu inimigo, que tipo de atitudes nós temos perante eles? E Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, muito habilmente, neste capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, comenta sobre o que seria esse amar os inimigos. Ou por que então que nós não devemos ter essa mesma atitude com os nossos, entre aspas, inimigos, da mesma forma que eles têm para conosco? O codificador menciona como que não temos para com essas pessoas que nos querem mal um sentimento de ternura, até porque isto é baseado em confiança, como ele fala, e não tem como nós confiarmos plenamente em alguém que nós sabemos que nos quer mal. Indo para um ponto até bem específico do Espiritismo, quando nós pensamos na questão da assimilação e da repulsão dos fluidos, como Allan Kardec menciona, se nós temos um pensamento malévolo, um pensamento baseado no mal, estabelecemos uma corrente fluídica que causa uma impressão, como ele fala, penosa. Já um pensamento benéfico, um pensamento amoroso, nos envolve já num eflúvio agradável. É por isso, então, que muitas vezes nós sentimos certos sentimentos, certas emoções quando nos aproximamos de alguém que sabemos que tem rancor para conosco, ou alguém que não gosta de nós. E, da mesma forma, o contrário. Quando estamos entre amigos, quando estamos entre irmãos queridos, nós sentimos já aquela corrente agradável. Isso está baseado, então, nessa questão da manipulação dos fluidos que nós temos com o pensamento. É claro que esta recomendação do nosso Mestre Jesus, mesmo naquela época, soou um tanto quanto estranha e até vai contra essas reações instintivas, porque se alguém nos faz o mal, muitas vezes, naturalmente, nós tenderemos ao quê? Revidar, ou então a nos defender contra essa agressividade imediatamente e guardar um ressentimento. Jesus nos convida a algo maior. Esse amar os inimigos, como muito bem descreve Allan Kardec neste capítulo, não quer dizer sentir esse afeto imediato, concordar com o erro ou aceitar injustiças passivamente. Significa não guardar o ódio, não desejar o mal e agir sempre com benevolência, mesmo diante da ofensa. Em outras palavras, meus amigos e minhas amigas, é um exercício de elevação moral.
Mas eu imagino que muitos do que estão escutando esse podcast agora concordarão comigo que é difícil fazer como o nosso mestre nos recomendou há 2000 anos atrás. Quando nós somos feridos, muitas vezes nós pensamos, mas eu tenho razão, preciso responder, não posso deixar barato. É o nosso orgulho ainda falando mais alto. Segundo o Espiritismo, esse impulso acaba nos, entre aspas, prendendo a um ciclo do mal. E quando nós respondemos o mal com o mal, o que nós estamos fazendo é perpetuando um conflito e gerando conflitos futuros. E se formos ao Livro dos Espíritos, vamos aprender muito sobre a questão da ação e da reação, como toda ação gera então uma consequência. Retribuir o mal com o mal significa alimentar esses desequilíbrios, criar, como eu falei, novos conflitos, o que acaba atrasando esse nosso progresso no caminho do bem. Porém, quando nós conseguimos vencer o orgulho, vencer o egoísmo, elevar-nos, ou seja, respondendo com o bem, nós quebramos um ciclo que às vezes dura séculos ou até milênios. Nós conseguimos imediatamente elevar a nossa vibração, estar mais apto a ouvir aqueles amigos espirituais que tanto nos querem bem, e com isso nós seguimos muito melhor o nosso progresso espiritual. E aqui, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu acredito que vale ressaltar um ponto, o ponto sobre a palavra inimigo, porque nem sempre esses inimigos são pessoas que nós temos uma animosidade recíproca, por exemplo, ou grandes adversários, não. Muitas vezes esses inimigos, entre aspas, eles são aquela pessoa que nos ofendeu, aquela pessoa que até nem conhecemos, mas que nos prejudicou, ou alguém que nós acabamos de conhecer e seja muito difícil no convívio, alguém que nos julga, ou alguém que nos critica, que são o quê? Situações muito comuns até do nosso dia a dia. Tentar ser bondosos não é ser passivo, não é ter um perdão com fraqueza. Pelo contrário, retribuir o mal que nos é dado com o bem requer muita força interior para agir dessa forma. É um domínio de si mesmo muito grande que todos nós já temos a capacidade, sim. E alguns exemplos práticos aqui, meus queridos amigos e amigas, por exemplo, diante de uma ofensa, alguém que fala algo que te machuca, por exemplo, a reação imediata pode até ser aquele revide, mas vamos pensar melhor? Vamos tentar silenciar com equilíbrio, vamos tentar até responder com respeito, que tudo isso vai acabar não alimentando esse conflito. Isso já é retribuir um mal com o bem. Pensemos também no ambiente de trabalho, então, se alguém nos tenta prejudicar ou agir de uma forma injusta, nós podemos escolher manter a ética, sim, agir com profissionalismo e não ficar entrando nesse mesmo padrão negativo que a pessoa às vezes se encontra. Podemos nos proteger sem necessariamente nos contaminar daqueles eflúvios negativos. Pensemos também nas redes sociais, nos ambientes digitais que muitas vezes sabemos podem se tornar verdadeiros campos de batalha. Então, diante de ataques, não retribua com agressividade, que nós possamos responder com educação ou até mesmo silenciar, não espalhando a negatividade. Pensemos também com os pensamentos negativos, porque muitas vezes essa retribuição do mal com o mal vem de dentro. Quando nós ficamos guardando raiva, mágoa, desejo de vingança, mesmo que nós não atuemos nisso, nós estamos guardando esse mal e propagando esse ciclo. Então, para isso, vamos tentar substituir esses pensamentos, cultivar uma compreensão maior, tentar buscar esse equilíbrio interior tão importante. E por último aqui, um que talvez seja muito difícil, dentro de casa. Conflitos familiares são comuns e, como nós já
falamos até em vários outros episódios desse podcast, tem um porquê. Alguém reage com irritação, por exemplo, nós podemos escolher a paciência, podemos evitar responder com palavras também duras, podemos até tentar ouvir mais antes de formular qualquer resposta ou silenciar. Lembrando que muitas vezes o bem começa no nosso lar. E qual que é uma forma de retribuir então o mal com o bem? O famoso perdão, que traz tanta libertação. E perdoar, vale ressalva também, não é absolver o erro, é libertar-se de um peso emocional que nós carregamos tantas vezes. Porque quando nós guardamos ressentimento, quem sofre mais somos nós mesmos. O perdão, ele ajuda a aliviar, a libertar e a curar essas chagas que muitas vezes estão no espírito. É claro que nem sempre é fácil, aliás, na maioria das vezes, meus amigos e minhas amigas, não é fácil, é importante sermos realistas aqui. Haverá momentos em que a nossa emoção falará mais alto, em que a dor é muito intensa e a reação parece algo inevitável. Mas o importante é tentar, o importante é recomeçar e melhorar pouco a pouco, todos os dias. O nosso mestre querido não apenas ensinou, Jesus viveu tudo isso. Mesmo sendo injustiçado, perseguido, crucificado, ou seja, recebendo todo o mal do mundo, o que ele fez? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele é o nosso modelo máximo. Portanto, como viver esse ensinamento? Eu trouxe aqui, como de costume do nosso podcast, algumas aplicações práticas desse conhecimento. Primeiramente, parar antes de reagir. Vamos dar espaço para a nossa própria consciência agir, pois as leis de Deus, as leis de amor estão lá. Número 2, meus queridos amigos e amigas, trabalhar o perdão diariamente, não acumular mágoas, deixar essa carga negativa para trás. Número 3, até desenvolver empatia, tentar compreender um pouco mais o outro. Número 4, escolher o bem conscientemente, mesmo quando for difícil. E por último, cuidar da nossa paz interior, porque ela vale mais do que qualquer disputa. Retribuir não muda apenas o outro, muda nós mesmos. É um passo decisivo na evolução do nosso espírito. E, como eu falei, não significa aceitar o erro, significa escolher não se tornar igual a ele. Cada vez que nós escolhemos responder com o bem, nós crescemos, nós nos fortalecemos e nos aproximamos de Deus. Encerramos assim o episódio número 48 do podcast Companheiro Espírita. Muito obrigado pela sua presença aqui, meus queridos amigos e amigas. Espero que tenha sido útil, nem que seja um pouquinho. E como de costume, se essa reflexão tocou o seu coração, por favor, compartilhe ela com alguém que também esteja buscando viver com mais paz e consciência. Nos vemos no próximo episódio, na segunda-feira que vem. Até lá, permaneça em paz, escolha o bem e siga caminhando passo a passo sob a luz do Evangelho. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.